Olá, queridos. Vamos continuar hoje a nossa aula sobre o helenismo. Esse momento histórico, essa fase da história, que também é uma corrente de pensamento. Na aula passada, nós vimos as características gerais, o momento histórico e as características gerais dessa linha de pensamento, e conhecemos uma escola, que foi o estoicismo. Hoje, continuaremos conhecendo outras escolas dessa linha de pensamento. Então, vamos lá. Então, gente, o empirismo, desculpem, o epicurismo é uma escola de pensamento que, a princípio, nós situamos como fundada pelo filósofo Epicuro. Mas, como o desenvolver da história trouxe algumas interpretações assim diferentes a respeito do que seria o pensamento de Epicuro, sempre é bom nós diferenciarmos Epicuro de epicurismo. Então, o epicurismo, ele, ao longo da história, foi muito relacionado com hedonismo. O que quer dizer hedonismo, gente? Hedonê quer dizer prazer. Então, hedonismo significa, né, uma forma de pensar e de ser que se dá muita importância ao prazer. Então, o epicurismo, ao longo da história, vai ser identificado com o modo de viver de quem só busca o prazer. Seria, a princípio, a doutrina de Epicuro e dos seus seguidores, caracterizada por uma concepção materialista da natureza, e depois nós vamos entender um pouquinho melhor o que é isso de materialista, pela busca da indiferença diante da morte, e uma ética que identifica o bem aos prazeres comedidos e espirituais, que por passarem pelo crivo da reflexão, seriam impermeáveis ao sofrimento incluído nas paixões humanas. É um sistema aperfeiçoado do hedonismo, onde considera a regência do prazer pela razão, assim foca na moderação. Quer dizer, há uma busca do prazer, sim. Só que essa busca pelo prazer, ela será regida, controlada, usando os critérios da razão. E, por isso, vai ter como consequência a moderação. O próprio Epicuro, ele vai construir uma escala de prazeres. E o prazer maior ao qual as pessoas devem buscar seriam os prazeres do espírito, os prazeres intelectuais. Os argumentos do epicurista, quais são? A natureza humana é atraída pelo prazer e repudia a dor. Depois nós vamos ver um pensador já do século XIX que vai seguir essa mesma linha de raciocínio, que foi Sigmund Freud, o criador da psicanálise. Então, para ele, o ser humano, a natureza humana, ela busca o prazer e repudia a dor. O que seria para Freud o prazer? Então, os pensadores freudianos, inclusive eu cheguei a perguntar para alguns psiquiatras e psicanalistas freudianos o que seria o prazer para Freud,
e me responderam que o prazer é a ausência de tensão. Então, a felicidade é a finalidade da moral. Nós já havíamos visto isso quando introduzimos o pensamento helenista. Vocês lembram que eu falava de uma época, não é, em que a ética se desvincula da política e ela se torna uma ética eudemônica, individualista e subjetiva. Então, para se chegar à felicidade, é preciso distinguir para os epicuristas, é preciso distinguir entre os prazeres que decorrem do vício, que criam insatisfação, e os que decorrem da necessidade satisfeita. Então, por isso é necessário diferenciar o que é um desejo que vem da necessidade e, ao ser satisfeito, nos traz prazer e, portanto, nos traz felicidade, daqueles desejos que decorrem do vício e, por isso, nunca são satisfeitos e não trazem a felicidade. Então, essa diferenciação ela é fundamental. Diferenciar o que é desejo que vem da necessidade e o desejo que vem do vício. Por exemplo, o bebê sente fome, ele precisa se alimentar. A fome é um desconforto muito grande, provoca sofrimento no bebê. Quando ele é amamentado, ele sente uma enorme satisfação, ele sente prazer. Então, o peito materno é a sua primeira fonte de prazer. Já dizia Epicuro, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Se uma pessoa não consegue se satisfazer, se sentir com prazer e satisfeita com aquilo que lhe atende às suas reais necessidades, ela nunca se sentirá satisfeita. Nada lhe satisfará. Nunca sentirá um prazer completo. Por isso não se sentirá nunca feliz. Eu falava para vocês antes, né, que Epicuro era materialista. Epicuro coloca o chamado paradoxo de Epicuro para tratar da figura de Deus. E esse paradoxo ele se expressa da seguinte maneira: se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, então o mal não poderia continuar existindo. Por quê? Por que ele diz isso? Porque para Deus e o mal continuarem existindo ao mesmo tempo, não é? É necessário que Deus ou não seja onipotente, ou não seja onisciente, ou não seja benevolente. Se Deus é tudo isso, não pode existir o mal. E se existe o mal, então não existe esse Deus com essas características. O que quer dizer onipotente? É aquele que pode tudo. O que quer dizer onisciente? Aquele que conhece tudo. E benevolente é aquele que só faz o bem. Então, vamos analisar essa situação. Se nós dizemos que Deus é onipotente e onisciente, se ele for onipotente e onisciente, ou seja, ele pode tudo e conhece tudo, então ele tem conhecimento de todo o mal e tem o poder para acabar com esse mal. Se ele não fez isso até agora, então ele não é bom.
Ele conhece o mal, ele tem poder para acabar com o mal. Não acabou, então porque ele não é bom. Agora, se ele for onipotente, ele pode tudo. Ele é bom, mas ele não tem poder para acabar com o mal. Então ele não é Deus. Se ele tem poder para acabar com o mal, por que não acabou? Agora, talvez ele não conhece o mal. Então ele não é onisciente. Ele não conhece o que é o bem, o que é o mal. O terceiro argumento é o seguinte: ele conhece o mal, sabe a diferença entre bem e o mal, ele é bom, mas não tem capacidade, não tem poder para acabar com o mal. Então, nós temos esses três argumentos. Se ele é onipotente, ele tem que ter poder para acabar com o mal. Se ele tem poder para acabar e não acaba, ou é porque ele não consegue diferenciar o bem do mal, ou ele não quer acabar. Então, ele não é bom, ou ele não tem conhecimento. Mas se ele tem conhecimento do que é o bem e o mal, e não acaba, ou ele não é bom, ou ele não é onipotente. Se ele é onipotente, ele tem capacidade para acabar com o mal, e não faz, então é porque ele não é bom. Perceberam, gente? Então, o paradoxo de Epicuro. Então, a conclusão de Epicuro disso é: o mal está no mundo. Nós temos conhecimento de que o mal está aí. É só você olhar em volta e perceber que o mal está aí. Então, é porque não existe Deus. Essa é a conclusão que Epicuro chega. Agora, calma aí, gente, calma aí. Nós vamos conhecer mais adiante outros pensadores que vão tratar desse mesmo assunto, o assunto do mal, e vão chegar a outras conclusões. Então, calma aí, devagar, tá? Bom, por ser um defensor do prazer, quiseram fazer de Epicuro e os epicuristas defensores da volúpia. Mas o próprio Epicuro fala contra isso, não é? O prazer para ele, o verdadeiro prazer, como eu falava antes da questão da necessidade, não é sensual. Isso é um desvirtuamento da verdadeira concepção do que é o prazer, do verdadeiro prazer. E isso, historicamente, vai ficar muito marcado. Num certo momento da história, dentro do Império Romano, em que havia uma grande degradação dos costumes, nós vamos ver até um pouquinho mais agora na próxima escola, o epicurismo ele vai ser uma escola que vai destoar de outras, porque eles vão acabar sendo defensores do prazer sensual e vão ser atacados por principalmente pelos estoicos, não é? Então, vamos diferenciar bem Epicuro daqueles epicuristas posteriores, hedonistas. Então, ainda tratando dessa questão materialista de Epicuro, é interessante o que ele fala sobre a morte. Ele diz o seguinte: enquanto eu sou, a morte não é. Se eu estou vivo, se eu existo, a morte não existe. Quando ela existir, eu já não serei. Então, por que eu deveria temer o que não pode ser enquanto eu sou? Não precisamos temer a morte. Quando a morte chegar, automaticamente, imediatamente, eu deixarei de ser. Então, ela não vai me fazer mal, porque eu deixarei de ser.
Outra frase de Epicuro, né, é de que não é descrente o homem que nega o conceito que o povo faz dos deuses, mas sim aquele que tenta imaginar os deuses de acordo com o conceito popular. Então, Epicuro, ele vai, vimos ali nos argumentos dele, contra a existência de Deus, mas era aquele Deus que era apresentado pela crença popular. Por isso que é sem valor pedir aos deuses aquilo que nós mesmos podemos realizar. Nós estamos aqui cumprindo a nossa etapa nessa terra e nós não temos que colocar em Deus a responsabilidade de fazer aquilo que nós devemos fazer. E quando dizemos, dizia Epicuro, que o prazer é a essência de uma boa vida, não queremos dizer o prazer do extravagante ou que depende da satisfação física, mas por prazer queremos dizer o estado em que o corpo se libertou da dor e a mente da ansiedade. Dizem que Epicuro era um homem doente e ele sentia que não poderia existir maior felicidade, maior prazer do que a ausência de dor. Então, que tipo de prazer um homem correto, superior, deve almejar? A ausência de dor para o corpo e uma mente liberta. Por isso ele vai dizer que o prazer de fazer o bem é maior do que o prazer que se sente em recebê-lo. Todas as pessoas que fazem o bem, elas confirmam esse aforismo de Epicuro. É interessante que nós vivemos numa época, eu dizia para vocês, nós vivemos numa época muito parecida com aquela em que viviam os filósofos helenistas, guardadas as grandes diferenças, as grandes proporções, né, da riqueza que nós podemos usufruir hoje, em nosso tempo, né? Mas Epicuro observava que normalmente o justo é uma pessoa serena e o injusto é cheio de perturbações, assim como uma pessoa que consegue estar bem com o pouco, normalmente ela é uma pessoa mais feliz do que aquele que não consegue se satisfazer com nada e que sempre precisa de mais e mais e mais. E, continuando falando do sábio, o sábio nem nega a vida e nem tem temores de não mais viver, pois a vida não lhe é repugnante e ele não considera a morte como se fosse um mal. Do mesmo modo, na refeição, ele não faz questão da quantidade, mas dá mais valor à preparação gostosa. O mais não necessariamente significa o melhor. Isso é algo muito importante, principalmente no nosso tempo, onde se dá tanto valor a ter e ter e ter e ter mais. E concluindo o pensamento de Epicuro, um último pensamento dele. Almas
sem grandeza, tornam-se arrogantes com o sucesso e sentem-se humilhadas com o infortúnio. Então, pensem em algumas pessoas que elas não conseguem se sentir bem se não é humilhando os outros, mandando que os outros se calem, diminuindo os outros e só aceitando quando há uma situação em que os outros se curvam diante delas. Antes de passarmos para outra escola, eu queria sugerir para vocês um livrinho pequenininho que Epicuro escreveu, chamado Carta sobre a Felicidade. Livrinho de nada, pequenininho, mas tem esses pensamentos e é interessante que se você abstrair, ler esse livro, abstraindo a época em que Epicuro escreveu, faz de conta que você não sabe a época em que ele viveu. Você tem a impressão de que ele foi escrito por um homem do nosso tempo. Passamos agora para uma outra escola de pensamento conhecida como os cínicos, ou cinismo. Hoje em dia, quando nós falamos de cínico, né, nós estamos querendo falar de uma pessoa, não é, que ele tem traços negativos de caráter. Mas não é exatamente disso que se trata quando nós falamos dos cínicos, tá? A palavra cínico, ela vem do grego kínikos, que significa viver como um cão. Historicamente, os cínicos surgiram antes da era helenística, mas foi nela, durante o helenismo e adentrando no Império Romano, é que eles se tornam mais expressivos e vão alcançar uma grande importância. Porque essa questão de viver como um cão tem um lado negativo, que era a maneira como algumas pessoas se referiam a eles viviam como cão, mas também tem um lado positivo, não é? Não precisar mais do que aquilo que um cão precisa. A liberdade está em não necessitar. Não é? E muitos deles viviam com os cães, com os cachorros, pelas ruas e tentando ter o mínimo de necessidades, se satisfazer com o pouco. Vamos entender um pouco melhor isso. Nós começamos com Antístenes. Ele foi o fundador da escola cínica, foi discípulo e amigo de Sócrates. Ele se interessava pelo lado prático da moral e pregava que a virtude era o único fundamento da felicidade, que somente seria possível alcançar a felicidade se nos libertarmos das necessidades e dos desejos. Já falávamos antes, né, sobre uma aproximação muito grande dos pensadores helenistas com um certo pensamento oriental, principalmente o budismo. E eu falava para vocês que Buda identificava no desejo a fonte de todo o sofrimento. Agora, o cínico mais conhecido foi Diógenes, chamado de Diógenes o Cão. Ele radicalizou as teses centrais do cinismo a ponto de adotar uma vida que chocava a maioria das pessoas. Ele morava dentro de um barril. Vocês podem ver aqui nessa figura aqui, né?
ele dizia que não precisava mais do que isso. Não precisava mais do que um barril. Enquanto muitas pessoas fazem de tudo, fazem qualquer coisa para aumentar as suas posses, para viver numa casa cada vez maior, 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 maior e maior, em grandes mansões, com cada vez mais luxo. Eu dizia que não precisava, não. Ele não precisava de tanta coisa. Ele estava muito bem ali no barril. Ele, baseando-se na tese da busca pelo homem e pelo homem honesto, passou a rejeitar todos os valores sociais. Quer dizer, tudo aquilo que a sociedade do seu tempo considerava muito valioso. Morar numa casa fabulosa, numa mansão, roupas luxuosas, ter 85 pares de sapato, cercar-se de ouro, cercar-se de belas mulheres que satisfazem todos os seus gostos, os seus prazeres. Poderíamos acrescentar coisas e coisas que para nós seriam valores sociais, valores da nossa sociedade. Pode-se dizer que ele joga a criança com a água do banho, porque ele tem realmente uma atitude radical. Ele defende que não deveriam existir governos, nem propriedades privadas, nem casamentos, nem religião oficialmente estabelecida. Condenava violentamente a escravidão e os prazeres artificiais. Somente reconhecia como legítimas as necessidades naturais, como ter fome, sede, dormir e manter relações sexuais dentro do que é necessário para a perpetuação da espécie e uma necessidade da natureza. Satisfeito isso? Não precisamos de nada mais. Ele ficou famoso por andar pelas ruas da cidade com uma lamparina, dizendo que estava procurando um homem honesto. E não encontrava. Voltava para o seu barril. Diógenes desdenhava o luxo e as instituições. E, segundo relatos, decidiu viver dentro de um grande cântaro, de um barril, alimentando-se dos restos que lhe eram dados pelas pessoas. Vivendo como um cão, logo ganhou o apelido de Diógenes o Cão e procurou levar adiante sua crença fundamental de que devemos levar uma vida autêntica, natural. Hoje nós diríamos que ele poderia fazer parte de uma dessas comunidades alternativas, não é? Poderíamos usar para ele aquela expressão, né, do Raul Seixas, viva a sociedade alternativa. Ele pensava numa sociedade alternativa. Para ele, a vida autêntica só se realiza quando aceitamos que o que importa é estabelecer claramente quais são os valores verdadeiros e os falsos, sendo que o restante não passa de convenções sociais que merecem ser ignoradas, porque são contrárias à natureza do ser humano. O compromisso com a busca dos verdadeiros valores vai tornar a doutrina cínica extremamente importante para os gregos do século IV, III, II, I e adentrando no Império Romano. Dentro do Império Romano, com uma sociedade extremamente desregrada,
com uma degradação muito grande dos costumes. Essa negação de tudo aquilo que se considerava importante para se viver bem causava, ao mesmo tempo que um choque violento, também admiração. Como é possível que um homem viva com tão pouco e se sinta feliz? Os cínicos seduziram os gregos, desiludidos com os governantes e descrentes, diante dos rumos que a sociedade tomava. Como filosofia, o cinismo foi talvez a mais completa rejeição dos valores sociais e a mais radical procura pela vida virtuosa. Qual era o postulado cínico? A meta mais elevada de toda pessoa é alcançar a independência e a liberdade de pensamento. Quanto mais você for independente das coisas, menos precisar das coisas, mais livre você se torna. E como dizia ele, para que serve um filósofo, se não para machucar os sentimentos de alguém? É por isso que, muitas vezes, o filósofo é tido como alguém louco, fora da casinha. E esse fora da casinha, ele explica muito bem. O filósofo, ele não se enquadra dentro dos limites da casinha. Também dizia Diógenes que tem mais quem se satisfaz com o mínimo. O insulto ofende a quem o faz e não a quem o recebe. Nisso nos lembra os estoicos, não é? Ele quis me ofender, o problema é dele. Ele quis me insultar, o problema é dele. Ele queria me fazer o mal, o problema é dele. E aqui, gente, nós ficamos com a nossa aula sobre mais duas escolas de pensamento, que seriam o epicurismo e o cinismo. Eu vou concluir aqui a nossa aula sobre o helenismo, que deu para vocês terem uma noção de como essa época histórica tratou dessas questões ligadas à ética de uma forma individualista e subjetiva. Né? Eu acho que nós conseguimos aqui, mais ou menos, passar essa ideia para vocês. E ficamos aqui até a nossa próxima aula. Tchau, gente.